Boa tarde! Que Deus abençoe a todos. Que Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés nesse momento. Seja um dia abençoado, seja uma noite abençoada. Receba paz, receba alegria na sua vida, na sua casa, no seu casamento, toda felicidade. Que você possa cada dia mais ter o entendimento de como agir no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na vida em si. Deus abençoe a todos. Estou estudando uma mensagem aqui de propósito que nós podemos colocar em nossa vida. Como se a resposta está demorando, é porque tem um motivo de estar demorando, para nós não desanimarmos, para nós crermos que já foram ouvidas as nossas orações, em nome de Jesus. E o livro que eu escolhi aqui é Daniel 10, versículo 2 em diante, em nome de Jesus. Vamos à palavra? Eu tenho que abrir aqui, que acabei não abrindo em Daniel 10. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto eu acho Daniel 10 aqui... Então fala Deus. Então fala Deus. Meu coração está aberto. Fala Deus. Vamos lá? Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Então aqui é no ano terceiro do rei da Pérsia, o Ciro. Então, aqui, um rei, realmente um rei aqui, estamos tratando no físico aqui, mas vamos continuar para ver o que vai acontecer. E a palavra é verdadeira, tratava de uma guerra, né? No 2 ele colocou, naqueles dias Daniel, estive triste por 3 semanas, mas já desejava não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse. Então ele fez um propósito, colocou um propósito de fazer um jejum, o manjar desejável. Então tudo que era desejável a ele, tudo de bom, aquelas coisas que saltam nossos olhos, umas delícias, ele colocou que não colocaria na boca, ele não beberia vinho, ele não se ungiria, e ele fez até o fim. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, em Equiquel, e levantei meus olhos e olhei e vi. Então aqui ele começa a ter uma visão. Ele fez esse propósito, passou, e ele estava ali naquele lugar, naquele rio, ele viu um homem cingido, e aqui ele descreve no 6, no 7, como que ele estava vestido, como eram os olhos, aquela visão só ele e o Daniel teve, né? Os homens que estavam com ele não viram, porque versículo 7, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Então, eles devem ter sentido um vento forte ali, ficaram temerosos, fugiram, só ficou o Daniel. Eu fiquei no 8, pois eu só vi essa grande visão. E ele ficou sozinho ali, aí no 9, contudo, ouvi a voz daquele que ele estava vendo, e ouviu a voz, as palavras, e ele caiu, aterrorizado. Nós também cairíamos se a gente está num local, de repente tem essa visão. E todo mundo foge, fica só a pessoa ali tendo aquela visão. A gente vai ficar tremendo, temeroso, né? E eis que uma mão tocou e me fez mover sobre o meu joelho. E disse no versículo 11, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. Aquele anjo tinha sido enviado até Daniel, trazendo a resposta de o que estava acontecendo, e foi a explicar a ele o que estava acontecendo, não no mundo físico, mas no mundo natural, no mundo espiritual. Nós temos que ficar atento a essas respostas, a esse mundo espiritual, que muitas das vezes a gente está maquiando aí na vida, aí, achando que é só o físico, que isso, né? Não é por aí. E então aqui ele falou porque ele veio. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender, humilhar perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então
Desde o primeiro dia que ele colocou lá um propósito de jejum e oração, as palavras dele foram ouvidas. E nós vamos ver isso aqui em Daniel 9:23. 9:23 está falando, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então, o primeiro dia que ele se colocou a orar, lá no alto, a ordem saiu e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Ele declarou que o Daniel era muito amado. Ô, meu irmão, minha irmã, nós somos muito amados. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Entende a visão. O Daniel não estava entendendo, então ele começou a falar aqui no 12, como que foi, olha. Então ele veio para trazer a mensagem, mas no 13, olha o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel... Então aqui, quando ele se colocou, quando ele vinha com a resposta, esse príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente, opositor. Aqui nós temos o rei, no início, era o rei físico, o rei da Pérsia, né? No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Aqui existia esse rei físico, esse mundo físico. Só que aqui no 13, o príncipe do reino da Pérsia, oposição, na atmosfera lá, que ele tinha esse comando, né? Então nós temos que parar de maquiar, temos que acreditar que existe o físico, o espiritual, e que nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra as potestades. Mas tem pessoas que não acreditam nessa verdade e tá maquiando, porque tá acontecendo, porque ainda não aconteceu, e vamos parar de sofrer. A palavra de Deus fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Vamos nos colocar em conhecimento para não estar sofrendo, amém? Então aqui no versículo 13, não está se referindo a um ser humano. Está se referindo a um príncipe do reino da Pérsia, que se opôs, veio lutar com ele. Veio lutar com ele. Ele estava lutando para chegar à resposta e veio falar para o Daniel, porque a resposta ainda não tinha chego, demorou 21 dias, mas a resposta foi dada à ordem no versículo 23, que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem do alto saiu, 3 céus, a atmosfera no trono de Deus, na terceira, das alturas das estrelas, segundo, e no terceiro aqui a atmosfera no reino onde fica Satanás governa. É um mundo invisível para nós, só que existe, e aqui esse príncipe do reino da Pérsia veio, e olha o que ele falou, agora no 14, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, e foi falando, e falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci, no 15, ele estava aterrorizado, e ele vai falando a semelhança e tal. No 19, ele falou e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, e falando ele comigo, esforcei e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então, vamos pegar aqui, não temas, homem muito desejado, você é homem, você é mulher, homem, ser humano, está se referindo, Pai seja contigo, anima-te, vamos nos animar nessa manhã, nessa tarde, nessa semana. E falando ele comigo, ele se esforçou para falar e falou, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Que essas palavras venham te confortar, que você venha se animar, que você venha se levantar, que nós possamos estar aprendendo, estar colocando em prática e recebendo do céu. 20, e disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe do Persa, e saindo eu, eis que virá o da Grécia. Então, existia... Ele falou, tô pelejando com esse príncipe, só que vai sair, vai vir outro. Meu irmão, vem uma luta, a resposta não tá vindo, tem um príncipe tá lutando ali, só que vai acabar aquela luta, vai vir outro príncipe lutar, se opor à resposta que Deus está enviando para mim e para você. E aqui, no 21... eu te declararei o que está escrito na Escritura de verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aquele, a não ser Miguel. Então, irmão, minha irmã, ninguém que se esforce ali contra o que Deus quer para a nossa vida vai vencer. Receba nessa tarde, receba nessa semana. O maior é Deus, o poderoso Deus, é Ele que tudo pode. Vamos crer, vamos receber essa palavra nesse dia e colocar em ação.
o seu esforço, vamos colocar que o nosso propósito que nós colocamos, a resposta já veio, só que no mundo espiritual está tendo uma luta para não chegar até mim, até você. Receba essa palavra, se fortaleça, se anime, se fortaleça, se levante em nome de Jesus. Que Deus esteja contigo durante todo o dia, toda semana. Deus abençoe, em Deus tudo posso.